O problema é que você quer plantar uma coisa esperando colher outra. Você planta feijão esperando colher amendoim. E é o pior, quando chega o tempo da sua colheita, você vai questionar com a terra por que você não produziu aquilo que eu esperava. Olha aí. E eu vou te falar logo no início desse vídeo, porque você não semeou aquilo que você desejava receber. Esse vídeo não é falando a respeito de lei do retorno, nada disso, tá? Assista até o final, mas de preferência, se você ainda não assistiu, corre na parte 1 e na parte 2 dessa saga. Essa é a parte 3 que eu prometi pra vocês. Então o link do primeiro vídeo tá aqui na descrição e também aqui no card. E o link da parte 2 eu vou deixar o segundo link na descrição. Então assista os dois que é pra você entender a saga da fuga do povo de Israel pro Egito. Querido, tá muito forte as duas partes, tá? Você vai aprender muito, você vai ser muito edificado. Assiste até o final e já se inscreve aqui no nosso canal, que é pra nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixa seus comentários aí, deixa seu like, me ajude nessa missão de alcançar pessoas com a palavra de Deus. E essa parte 3 nada mais é do que fim levou quando eles chegaram no Egito. A parte 1 eu falei quando eles saíram, a parte 2 eu falei ali a caminhada, quais foram as decisões, o que aconteceu. E agora que a parte 3, aquele povo já está no Egito, eles já desobedeceram a ordem do Senhor e eles já carregaram também o profeta Jeremias junto com eles. E eu quero te convidar a ler comigo lá em Jeremias 44, versículo de número 16. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É por isso que eu tô falando. Se você não assistiu, corre lá na parte 1 e na parte 2 que você vai entender, vai fazer todo sentido pra você. Querido, olha o que esse povo tá falando. Eles já ouviram coisas absurdas da parte de Deus. Deus já falou com eles que ia destruir eles se eles fossem para o Egito e desobedecessem. Aí, além deles irem para o Egito e desobedecerem, eles chegam na cara do profeta e falam: não importa o que você falar da parte de Deus, nós não iremos ouvir e nem obedecer. Nós temos aqui um povo obstinado e decidido, com coração inclinado à desobediência. E eu quero te lembrar que esse mesmo povo chegou para Jeremias falando: olha, independente do que o Senhor falar que é pra gente fazer, a gente vai obedecer. Mesmo se seja algo negativo, mesmo que seja algo que vai contra a nossa vontade, nós iremos obedecer. Será que isso não te lembra alguém? Será que isso não lembra a você mesmo? Ou a mim ou a você? Será que isso não nos lembra o quanto a gente tenta persuadir Deus quando a gente chega diante dele falando que vai obedecer, que não importa o que ele querer? Ah, inclusive, olha o que eu lembrei, que lindo, que tá repercutindo demais. Tem um louvor que a letra é linda, as pessoas que cantam ele também sempre têm uma voz incrível. Várias pessoas repostam, que fala: se Deus disser não, eu aceito. Gente, não canta esse louvor assim não, gente. Pelo amor de Deus, não canta. Se Deus disser não, eu aceito. Porque não vai aceitar. Nosso coração está inclinado à desobediência. Esse mesmo povo que falou que obedeceria a qualquer coisa, eles, além de desobedecer, ainda reafirma: nós não vamos fazer. E aí a pior parte, por isso que eu iniciei esse vídeo falando a respeito de plantar uma coisa e colher outra, é que eles vão atribuir o tempo de bonança deles a outros deuses. Eles não se lembram que Deus que sustentava eles em todo o tempo. Eles não reconhecem que o Senhor Deus os sustentava antes. E aí quando eles chegam no Egito e começa o tempo de fome, ou seja, começa a cumprir aquilo que Deus falou que faria, a questão da fome, da espada, da perseguição, tudo mais que Deus falou, ele chega para o profeta e vai falar assim, ó: naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Isso no versículo 17 de Jeremias 44. Versículo 18. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Gente, isso me estressa ao extremo.
Porque é o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente olha a coisa da Bíblia e fala assim: ah, mas foi naquele tempo para aquele povo. A intenção da Bíblia não é essa. Não é pra gente olhar como um fato histórico, como uma coisa que aconteceu lá e ficou lá. Não, a gente é igual. O que eles estão falando? Olha, Deus falou para eles que se eles desobedecessem, eles iriam sofrer. Beleza. Aí quando chega o tempo de cumprir o que Deus falou, porque Deus falou aqui referente à desobediência, o que eles fazem? Não, a gente só tinha porque queimávamos incenso. Só que eles não se lembraram que eles plantaram desobediência lá atrás. Eles não se lembraram que eles decidiram plantar o coração obstinado, desobediência. Aí quando chega a colheita, que é a fome no caso deles, eles falam: ah, não é colheita, é porque a gente não está queimando mais incenso. Ou seja, vamos pecar um pouco mais para ver se as coisas melhoram? É igual quando... É incrível isso. Quando a gente se converte e aceita Jesus. Muitas pessoas, ainda dependendo do que havia cometido, tudo mais, isso aí é para um outro vídeo. Mais um exemplo aqui. Ainda vai ter um período de sofrimento. Quando aceita Cristo, vai ter um período ali de transformação. O apóstolo Paulo, quando se converteu, aí chega o cara lá para orar por ele e fala: você foi escolhido para sofrer em nome do Senhor. Talvez não seja por esse motivo, mas você já parou para pensar o quanto de cristão que Paulo já matou? Havia matado antes dele se converter? Já pensou o quanto que ele perseguia a igreja e agora ele é chamado para, ao invés de perseguir, ele ser perseguido, ou seja, ele sofre na pele aquilo que ele fazia. Então, indiretamente, é como se fosse sim uma colheita. Ele está colhendo sim, só que com Cristo. E tudo com Cristo se torna mais fácil. Então, às vezes a gente se converte, começa a passar ainda um período de transição, de sofrimento, talvez colhendo alguma coisa que a gente fez, só que com Cristo. E a gente começa: ai, eu não mereço isso. Ai, eu vou voltar pro mundo porque no mundo eu não sofria desse jeito. Quantas vezes a gente ouve pessoas que param de orar porque começa a orar de madrugada e começa muita perseguição. Ela simplesmente para porque não fazer é muito mais fácil. Pessoas que desistem de Cristo porque as lutas são muito grandes e a vida do crente não é fácil. E aí fala: ah, eu tô sofrendo isso. Deve ser porque eu parei de pecar que eu tô sofrendo isso. Igual o povo falou aqui. E aí eles vão mais adiante. Eles falam, eles prometem pro profeta que eles vão voltar a queimar incenso aos mesmos deuses que eles queimavam antes. Não se lembrando que justamente por eles terem queimado o incenso antes, que eles estariam naquela situação de miséria. Não se lembrando que o Senhor já havia avisado que se eles continuassem daquele jeito, eles iriam sofrer. Amnésia espiritual. A gente nunca se lembra do que Deus falou. A gente nunca se lembra do que Deus promete. Porque a gente só quer a bênção e a gente não quer o dono da bênção. Enquanto tá tendo comida, enquanto minha barriga tá cheia, tranquilo. Certo dia, quando um pouquinho depois o Senhor ter multiplicado aqueles pães, vai uma multidão, atravessa o rio atrás de Jesus. Aí quando chega do outro lado, eles: mestre, como que o Senhor atravessou? Que hora foi isso? A primeira coisa que Jesus fala não é bom dia. Não. Jesus fala: a verdade é que vocês não estão me procurando por causa dos milagres que vocês viram. Vocês estão me procurando porque a barriguinha de vocês está cheia. E aí vocês estão querendo se saciar, mas eu te digo, não lutem, não paguem preço por aquilo que enche o seu corpo físico, mas busquem, paguem preço, pelejem por aquilo que é eterno. Mas a gente ouve? Não. A gente está mais preocupado com isso aqui, com o físico, com status, com o que vão pensar da gente, com o que a gente está comendo fisicamente. Mas espiritualmente pode vir caminhão de lixo que a gente está gostando. É desse jeito. E aí o que acontece? Vamos ver mais um versículo aqui para vocês. Versículo... Calma aí, ao vivo não, né? Que eu tô gravando. Versículo 23. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje.
O que o profeta estava fazendo? Estava lembrando eles, é por isso que vocês estão sofrendo. Mas eles não ouvem. Porque quanto mais a gente se afunda no pecado, mais os nossos ouvidos e o nosso entendimento é fechado. A gente não consegue entender. No Antigo Testamento, os profetas falam várias vezes, aí vem Jesus e repete várias vezes. Vem os apóstolos e repete várias vezes. Ainda que ouça, não entenda. Vendo, não consegue enxergar. O coração está fechado, falta entendimento. E é isso que acontece. E isso é o quê? O pecado que faz com a gente. Desobedecer gera morte. É isso que eu tenho para falar para vocês. E eu falei para vocês no vídeo anterior que esse vídeo tava terrível. Eu falei com essas palavras. O próximo tá muito pior. Olha aí o resultado. Mas é a palavra de Deus, está escrito. Aí o que o profeta vai falar mais? Prossigam, façam o que vocês prometeram. Ou seja, cai mesmo no pecado. Vocês não querem? Se afundem no pecado. Não tem problema. Mas eu garanto para vocês que o que o Senhor prometeu também Ele vai cumprir. Eu garanto para vocês também que a desgraça que viria sobre vocês, que a fome, a espada vai vir. Mas a boa notícia é aquela de sempre. O Senhor, Ele sempre vai dar a segunda chance e Ele vai falar que poucos voltariam ainda para sua cidade para adorar o Senhor novamente. Mas talvez você está assistindo esse vídeo até aqui, já quase 12 minutos de vídeo, e está falando, mas isso era antigamente, era no Antigo Testamento, porque tem muita gente que acha que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Deus é o mesmo, a justiça é a mesma. A diferença é que aquilo que antes era dente por dente aqui na terra, o Senhor vai deixar um julgamento para depois, porque Ele diz que a própria palavra vai julgar. Então que a gente não use a nossa liberdade para sermos condenados. O que Jesus fala também é que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para cidades que não se arrependerem. Ou seja, você está aí olhando falando que o Deus do Novo Testamento é um Deus fofo. Só que eu digo para você, vai ser muito pior. Porque hoje você tem a impressão de que liberdade é você se afundar no pecado. Aí você se torna mais escravo e se ferra mais ainda. Mas enfim, vamos para o Deus fofo do Novo Testamento. Lá em Apocalipse 2, versículo 21. Lá no Antigo Testamento, o que ele estava falando? Se desobedecer, eu vou matar metade de vocês. Não desobedeça. Aí vem o Novo Testamento. Dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha para isso, pega isso aqui. Deus está te dando tempo. O povo está só falando, Jesus nunca volta, Jesus não vem, não sei o quê. Dando tempo. 1 Pedro fala isso. Eu não demoro em cumprir a minha promessa. Eu estou tendo paciência com vocês. Aí vem aqui Apocalipse. Eu dei tempo para vocês se arrependerem, mas não querem. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. O Senhor está ameaçando, Ele está falando, vocês estão tendo tempo, ou se arrepende ou vão se ferrar. É um resumo, é isso que Deus está falando. E aí Ele vai um pouquinho mais além, ou seja, muito pior. Matarei os filhos dessa mulher. O Deus da justiça, o Deus do extremo, não era só no Antigo Testamento? Deus do Novo Testamento também é justiça. Então se arrependam. Talvez você tá aí olhando para algum ímpio e tá esperando que ele simplesmente se ferre assim do nada, acontece alguma coisa ruim com ele aqui na terra. Não, a justiça de Deus não é para agradar nós homens. E Deus tem paciência com a gente. Mas eu costumo falar que Deus é eterno para nos perdoar. Mas a gente não é eterno para receber o perdão na hora que a gente quiser, não. Então se arrependa, se volte para o Senhor. Arrependimento não é você falar e continuar com suas práticas. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não leva ninguém a ser salvo. Arrependimento é o que? Aquele que se arrepende, deixa aquelas práticas. E pecado leva à condenação. Pecado leva à condenação. Entenda isso. O pecado te afasta da graça.
te afasta do perdão de Cristo. Então não ache que porque Deus é amor que vai aceitar qualquer coisa no céu. Bagunça isso, né? Então, e ele vai falar que lá em Apocalipse 3, versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova aqueles que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem. E aí um pouquinho antes, versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O que o Senhor está falando é o quê? Você recebeu o poder de decisão para obedecer ou não obedecer. Lembra do que você tem e aproveite o que você recebeu. Que em nome de Jesus, ainda que você já tenha desobedecido, ainda que você já tenha saído de Judá e chegado no Egito, ainda que você já tenha declarado em alto bom tom que você não faria o que Deus quer, ainda há tempo para você. O Senhor tem paciência. Se volte para Ele, em nome de Jesus, querido. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu sei que o objetivo do meu canal nunca vai ser crescer em número. Sabe por quê? Porque se eu desejar isso muito em meu coração, eu vou ter que pregar a palavra fofa. E não foi para isso que Deus me chamou. Vai ter muita palavra de bênção, para cura, para restauração. Vai. Só que o foco vai ser isso aqui: converter corações. Jesus não era fofo. Jesus não é fofo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E em nome de Jesus, não pare de assistir os nossos vídeos, porque você leva umas porradinhas de vez em quando, tá? O Senhor exorta aqueles que Ele ama. Amém? Glória a Deus.